Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 4 do dia 19 de abril de 2021. Então, essa aula a gente dá continuidade na linguagem Bash Script. Eu vou fazer uma revisão da aula passada, dos aspectos importantes, então coisa bem rápida. Falar um pouquinho das características da linguagem, como eu posso inserir comentários. Vou colocar um exemplo com alguns comandos que vocês não conhecem ainda da linguagem, mas que são usados no terminal Linux, né? No terminal do Linux. Explicar como que são as variáveis de Bash Script. Então, tem uma diferença entre as variáveis aqui, dessa linguagem, e as variáveis, por exemplo, da linguagem C. E explicar um pouquinho das expressões textuais em Bash. Então, eu tenho três formas de inserir textos. Usando aspas simples, usando aspas duplas e usando crases. Então, eu vou estar explicando a diferença entre essas três formas de colocar texto. E por fim tem exercício de fixação, que aí contempla tudo que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, então, uma revisão da aula passada, né, o mais importante aí é que vocês lembrem quais são as três estratégias para a execução de um script na linguagem Bash Script. Então, vou abrir um terminal aqui, tá? E vou só lembrar vocês que a primeira forma que a gente viu é dando permissão para que o script seja executado. A gente coloca chmod, espaço mais x, espaço, nome do script, né? Ponto .sh. Depois disso é só executar usando ponto barra, nome do script, ponto .sh. Ok? Então essa é a nossa primeira estratégia. A segunda estratégia a gente não precisa colocar permissão, tá? A gente pode rodar diretamente, só colocar antes do nome do seu script a palavra bash. Então bash nome do script.sh. Aqui eu já consegui executar automaticamente o meu script. E a terceira estratégia, ela é se você quer testar algum comando em específico. Então, por exemplo, hello world. Estou testando o comando echo. Então, eu posso usar meu próprio terminal sem precisar criar um arquivo de script. Ok? Então, aqui eu testei o que o comando echo faz. O comando echo, ele imprime uma mensagem na tela. Tranquilo? Então, essa é a revisão da aula passada. Características da linguagem Bash. Então, ela é case sensitive. O que é isso? É sensível a casos. Letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Ele trata como diferente. Beleza? Então, se você criar uma variável maiúscula e depois usar ela minúscula, não vai conseguir fazer o script rodar de forma certa, de forma correta. Importante, é uma coisa diferente de outras linguagens, não é necessária qualquer marcação especial para indicar o final de uma instrução. Então, a gente não tem o ponto e vírgula no final, tá bom? Igual, por exemplo, na linguagem C, a gente tem ponto e vírgula, a gente tem chaves para demarcar escopo. Aqui a gente não tem nem ponto e vírgula, nem essas chaves para demarcar escopo. No lugar disso, a gente vai ter marcações especiais, tá bom? Isso daqui a gente ainda vai ver como que são as marcações especiais, mas aqui é só para vocês conseguirem fazer uma relação, né? Correlacionar a linguagem Bash com a linguagem, por exemplo, a linguagem C ou a linguagem PHP e assim por diante, beleza? Comentários. Então, assim, tem forma de colocar comentários na linguagem Bash Script. Aqui eu coloco apenas o que significa comentário, tá bom? Então, quando escrevemos programas de computador, geralmente utilizamos esclarecimentos textuais ou comentários para aumentar a clareza do código. Esses comentários devem ser devidamente identificados para não serem interpretados erroneamente como instruções do programa. Então, qual que é a ideia? O ideal é que sempre, em qualquer script, qualquer programa que você faça, você coloque comentários, tá bom? Para te ajudar depois a entender o script que você fez. E até mesmo porque outras pessoas podem utilizar esse script no futuro. Então, se tiver comentário, você vai estar ajudando essa outra pessoa, essas outras pessoas, a entenderem o script melhor, tá bom? Até porque, imagina assim, um script costuma ser com poucas linhas. Mas imagina um programa com 500 linhas. Então, os comentários com certeza nos ajudariam a entender como que o programa foi construído, ok?
Só que não é apenas escrever o comentário e pronto. Eu tenho que conseguir identificar ele de uma forma correta. Então, como que eu coloco comentários na linguagem Bash? Na linguagem Bash, a gente coloca os comentários e antes dos comentários a gente tem que colocar o hashtag, né? Esse símbolo aqui, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo, ó. Eu tenho esse script aqui com 5 linhas, né? Primeira linha, segunda, terceira, quarta e quinta. Aqui eu coloquei uma cerquilha. Então quer dizer o quê? Bom, o que tiver para frente dessa cerquilha, nessa linha aqui, vai ser um comentário. Vocês podem até perceber que ficou até de cor diferente, beleza? Então no momento que a gente vai interpretar esse código aqui, né? Vai executar esse código, eles observam e veem o seguinte, ó, o primeiro símbolo da linha foi o cerquilha. Então essa linha deve ser ignorada. Essa linha é um comentário. Não preciso fazer nada com ela, tá bom? E o resto do script ele é executado normalmente, tá bom? Então, resumindo, para colocar comentários no bash, é só usar o cerquilha antes do texto que corresponde ao comentário. Já aproveitando esse exemplo aqui, né? Como eu sei que vocês não viram isso em Bash Script, né? Mas já devem ter visto em outras disciplinas. Então, o que esse script está fazendo? Nesse momento, pessoal, então peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder, linha por linha. Essa linha faz isso, esse comando dessa linha faz aquilo, e o que o script está fazendo no final das contas, tá bom? Então agora eu vou responder para vocês o que ele está fazendo. Deixa eu abrir um terminal aqui, tá bom? Primeira coisa, o que é isso daqui, ó? Fazer por partes. ls/home. O ls, ele significa list. Então, ele está querendo listar o que eu tenho dentro do diretório home, tá bom? Então, dentro do meu diretório home, nesse caso aqui do meu computador, eu tenho uma pasta chamada Mateus. Perfeito? Tá. Então, ls home lista todas as pastas e arquivos que eu tenho nesse diretório. Ah, no meu caso só apareceu né? Então vou colocar outro exemplo aqui. Deixa eu saber em qual pasta que eu tô. Eu tô na pasta Home Mateus. Vou colocar um ls aqui. Ah, então nesse daqui, ó, nesse diretório /home /Mateus, eu tenho esses arquivos e pastas, tá bom? Então vou testar fazer isso. Vou listar o conteúdo do meu diretório /home /Mateus. Pronto, apareceu isso daqui tudo no meu terminal. Mas olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando esse símbolo aqui, né? Esse operador de maior. O que esse operador de maior faz? Ele redireciona a saída. Então, ao invés de aparecer isso daqui aqui no meu terminal, essa saída aqui vai ser redirecionada para um arquivo chamado temp. Vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. ls home /Mateus temp. Olha lá, pessoal. Então, esses arquivos aqui e pastas não apareceram aqui. Eles foram redirecionados. A saída desse comando foi redirecionada para o meu arquivo temp. Bom, vamos ver se agora foi criado um arquivo temp. Foi criado um arquivo temp. Vamos testar se o arquivo temp está com o que eu estou dizendo? Olha lá, pessoal. Então, o arquivo temp está exatamente com os arquivos e pastas do diretório /home /Mateus. Tranquilo até aí? Tá. Vou dar um clear para limpar a tela. Bom, o que o cat temp faz? Uma das funções, não é apenas essa função, mas uma das funções é exibir o conteúdo do arquivo. Então, se eu dei um cat temp aqui, ó, ele está exibindo o que tem nesse arquivo de texto, nesse arquivo temp. Ok? Tá, temos um comando novo, ó, esse operador pipe. O que esse operador pipe faz? Ele também vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer um redirecionamento. Mas não é só um redirecionamento, tá? Então, ao invés de exibir
esse conteúdo aqui na tela, essa saída vai servir de entrada para o comando sort. O que o comando sort faz, pessoal? O comando sort ele serve para ordenar. Então, se eu colocar aqui a sort -r temp, ele ordenou o arquivo temp de forma reversa, tá bom? Por que de forma reversa? O sort, apenas o sort, ele ordena normal, né, do A até o Z. Agora, se eu coloco o traço R significa reverse. Então, ele vai ordenar de forma decrescente, lá do Z até o A. Tranquilo? Então, resumindo, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O cattemp ele exibe o conteúdo, né, exibe a saída no meu terminal. Só que eu não quero que exiba no terminal. Eu quero que essa saída aqui ela sirva de entrada para esse comando aqui. Então, eu quero que ordene de forma reversa o que está no meu arquivo temp. Ok? Então, tá bom. Vamos ver se está funcionando isso mesmo. Então, é cattemp sort-r. Olha lá, pessoal. Então, ó, realmente está ordenando, né, de forma decrescente. Só que o que eu estou fazendo aqui na continuação? Eu não quero que essa parte toda aqui, ó, seja exibida na minha tela, no meu prompt, né, no terminal. Eu quero que seja redirecionada a saída para esse arquivo. Então, o que eu estou fazendo? Ao invés disso daqui ser exibido aqui, ele vai ser redirecionado para um arquivo chamado arquivo. Pronto. Bom, vamos testar o que tem em arquivo? Exibir o conteúdo de arquivo? Cat arquivo, tá feito. Ok? Então, esse é um pequeno exemplo aí do que pode ser feito com a linguagem Bash. Então, resumindo isso tudo, tá? O ls lista o que está no meu diretório home, só que eu estou usando a saída daqui, ela está sendo redirecionada para o arquivo temp, beleza? Aqui o cattemp serve para exibir o que está no meu arquivo temp, só que eu estou pegando a saída desse comando e colocando como entrada desse comando. Então, esse comando aqui vai ordenar esse arquivo de forma reversa, forma decrescente, e jogar para o arquivo chamado arquivo. E aqui eu estou exibindo o conteúdo do meu arquivo. Ok? Então, esse é um pequeno exemplo, tá? Vou continuar a aula. Variáveis. O que são variáveis? Definindo variáveis de forma genérica, não pensando em bash, tá? Definição. São posições de memória utilizadas para o armazenamento de dados. Então, você guarda os dados nas variáveis. Cada variável sempre vai ter um nome, um tipo e um tamanho, tá bom? Dependendo da linguagem, o tipo e o tamanho não são definidos anteriormente, eles são definidos no momento da execução, que a gente fala que é a tipagem dinâmica. Tem a tipagem estática e a tipagem dinâmica. Na linguagem C, a tipagem é estática, então a gente tem que fazer antes. A gente tem que colocar, por exemplo, int número, ponto e vírgula, double valor, ponto e vírgula, char letra, ponto e vírgula, e assim por diante. Então, na linguagem C, a gente define essas três coisas aqui de forma estática. E já na linguagem Bash, não. Na linguagem Bash, o tipo e o tamanho não são rigorosamente estabelecidos. Isso daqui vai se adequar ao que a variável está recebendo. Então, eu não vou ter nada de int x, double y, char h. Não vai ter isso. Eu vou apenas colocar o nome da variável. Só preciso fazer isso. E aí, dependendo do que ela receber, ela se ajusta para um inteiro, para um double, para um texto, uma string e assim por diante. Beleza? Então, aqui, ó, podem variar durante a execução do script. Tá, o que mais que a gente tem que saber? O bash reconhece uma variável quando o nome da variável é antecedido pelo cifrão. Isso daqui a gente não tinha, por exemplo, na linguagem C. Mas na linguagem Bash Script, a gente sempre define variáveis, reconhece variáveis, né, com o cifrão. Tá bom? Tá. Tenho restrições. Só antes de falar restrições,
Aqui vai lembrar um pouquinho da linguagem PHP. Então, quem já viu a linguagem PHP, vai lembrar que as variáveis em PHP também usam esse cifrão antes do nome da variável, tá? Em Bash, então, o Bash, né, reconhece se você usar o cifrão, mas tem duas restrições específicas que você não deve usar o cifrão. Quais são essas condições, pessoal? Então, quando a variável for receber algum valor, a gente não utiliza o símbolo cifrão, tá bom? Então, vou colocar um exemplo aqui logo para vocês entenderem. Olha aqui, ó. A variável nome, ela não tem tipo nenhum até então. Aí ela está sendo atribuído o valor Ronaldo, que é uma string. Então, como ela está sendo atribuído um valor para ela, eu não posso usar o cifrão, beleza? E aí, no momento que ela recebe o texto Ronaldo, a string Ronaldo, ela passa a ser do tipo string, né? Idade está recebendo um valor. Então, estou tendo uma atribuição, eu não posso colocar o cifrão, beleza? E como está recebendo um número inteiro, ela passa a ser do tipo int. Importante, então, pessoal, sempre que a variável for receber algum valor, eu não coloco o cifrão antes dela. É isso daqui, ó. Então, sempre que for receber algum valor, não se deve utilizar o símbolo cifrão. Outra característica aí das variáveis: não pode haver espaços entre o símbolo de atribuição e os elementos envolvidos na atribuição de valores. O que eu estou dizendo, pessoal? A variável está recebendo um valor aqui, ó, eu não posso ter espaço do nome para o igual e do igual para o Ronaldo. Não pode ter espaço. Do idade para o igual e do igual para o 40. Beleza? Aqui, ó, nos próximos duas linhas de comando aqui, que eu estou fazendo usando o echo, que imprime na tela. Estou imprimindo o nome e a idade. Como aqui é impressão, aí eu tenho que colocar o cifrão nome e o cifrão idade, para que o Bash consiga reconhecer que isso daqui é uma variável e isso daqui também é uma variável. Beleza? Vamos testar isso daqui? Então, deixa eu pegar a aula aqui, códigos, aula 4, acho que é o exemplo 1. Não é o exemplo 1, é o exemplo 2. Então, esse é o exemplo, tá, pessoal? Vou rodar ele aqui. Bash exemplo 2.sh. Olha lá, pessoal. Então, deu certinho, né? Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Pronto. Então, rodou o nome, executou e apareceu o nome e a idade. Vou fazer o teste aqui para ver se eu estou falando mentira. Deixei um espaço aqui. Olha lá, pessoal. Já deu errado. Deixei um espaço aqui. Olha lá, pessoal. Já deu errado também. Tranquilo? Outro teste. Vou colocar o cifrão aqui. Salvei, rodei, deu errado também. Tá vendo? Então, estou exemplificando, os possíveis erros que podem acontecer se vocês não prestarem atenção na definição, nessas restrições aqui, tá bom? E aqui, ó, já é o final da aula, assim, o último tópico da aula, tá? Para vocês, antes de eu explicar o conceito, tá? Quero que vocês tentem adivinhar, meio que adivinhar pela lógica aí, até pelas cores também que estão aparecendo aqui, tá bom? A diferença entre aspas simples e aspas duplas quando a gente vai usar o comando echo. Então, qual que é a pergunta? Qual a saída dos scripts a seguir? Qual que vai ser a saída desse script e qual vai ser a saída desse outro script, tá bom? O que eles estão fazendo? As duas primeiras linhas são iguais. Então, a variável firstName recebe a string Mateus e a variável lastName recebe a string Vilas Boas. Aqui embaixo estou usando o echo duas vezes e aqui também. A diferença é que
Aqui eu estou usando o eco com aspas simples. E aqui eu estou usando o eco com aspas duplas. Então a pergunta é o seguinte: vai ser a mesma saída nos dois scripts? Se sim, justifique. Se não, justifique também. Pausem o vídeo, respondam. Agora eu vou dar a resposta certa para esse exercício aqui. A saída não vai ser a mesma, tá bom? Quando a gente usa aspas simples, ele considera tudo no sentido literal. Então ele vai considerar que esse cifrão first name é um texto qualquer e não uma variável. Ele não vai interpretar. Ele vai considerar que a aspas simples é um texto, eu tenho que imprimir exatamente o que está aqui dentro da aspas simples. Tá bom? Já aqui não, ó, aspas duplas, ele vai interpretar o que está aqui dentro. Então, aspas duplas, cifrão first name, opa, aqui é uma variável. Vamos ver o que tem dentro da variável, Mateus. Opa, aqui é outra variável. Vamos ver o que tem dentro da variável last name, Vilas Boas. Tranquilo? Vou rodar esses dois scripts para vocês verem. É esse aqui? Esse aqui. Então, vou exibir o conteúdo do exemplo 3, tá? O exemplo 3 é usando aspas simples. Então, a ideia é que imprima cifrão first name, cifrão last name. Desse jeito mesmo. Bash, exemplo 3. Olha lá, pessoal, cifrão first name, cifrão last name, porque ele imprime exatamente o que está dentro das aspas simples. Ele não interpreta aquilo ali. Fazer o exemplo 4, né? Apareceu o que está no exemplo 4. Então, o exemplo 4 está usando aspas duplas. Nesse sentido, ele vai colocar, vai interpretar o que está dentro das aspas duplas. Isso aí, pessoal. Então, ó, cifrão first name é uma variável que tem Mateus nela. E cifrão last name é uma variável que tem Vilas Boas nela. Ok? Então, essa é a diferença entre aspas simples e aspas duplas. Tá. Se vocês lembrarem, lá no comecinho da aula, eu falei que tem 3 tipos, né, de formas da gente colocar um texto. A próxima forma é colocando crase, tá? Então eu vou passar o próximo slide e vocês vão entender melhor. Olha lá. Então, expressões textuais. O texto a ser utilizado ele pode ser incluído em aspas duplas, que vocês já entenderam para que serve. Interpreta o valor, né? Aspas simples, imprime tudo exatamente como está lá, no valor literal da coisa. E crases. Crases são para se colocar comandos. Como assim, professor? Vai ter um exemplo e vocês vão entender melhor. Aspas duplas. Todos os valores contidos entre as aspas duplas serão interpretados. Aqui é a palavra mais importante para vocês associarem com aspas duplas. Aspas simples. É válido apenas o valor literal. Então, imprime tudo como está lá, como se fosse um texto mesmo. Tá? Crases. Considera a execução de qualquer comando inserido entre as crases, retornando a saída desse comando ao script. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Vamos entender, tá? Aspas simples, aspas duplas tem aqui, tá? Aqui, ó, eu já tenho o uso da crase, ó. Então, essa variável data, ela está recebendo um comando, que é um comando para exibir a data atual do sistema. Então, como o date aqui é um comando, né? Eu tenho que colocar ele entre classes. Perfeito? Or também está recebendo um comando, né? Que vai pegar o tempo atual do sistema, a hora atual do sistema. Então, sempre que for comandos, eu tenho que colocar entre classes. Tá bom? Vou mostrar a execução disso daqui para vocês, mas novamente, pausem o vídeo e escrevam no papel, no computador, qual que vai ser a saída desse programa aqui, beleza? Agora eu vou dar a resposta para vocês. Vou dar um clear novamente, cat exemplo 5, para vocês verem que é exatamente o script que a gente está conversando, tá bom? Qual vai ser a saída? Vou mostrar para vocês antes de mostrar no terminal. Bom, tem uma variável nome e uma variável idade. Esse eco aqui, ele está imprimindo, né? Mas está imprimindo com aspas simples.
Então, vai ser o valor literal desse texto aqui. Então, vai imprimir nome, dois pontos, espaço, cifrar o nome. Aqui não tem nenhuma interpretação, beleza? Aqui o próximo já é aspas duplas. Opa, então aqui eu vou interpretar o que está aqui dentro das aspas duplas. Então, vai imprimir idade, dois pontos, espaço, 40. Tranquilo? Passando aqui, data. Data é uma variável que está recebendo um comando do bash aqui, ó. Comando date, né? Então, data vai receber a data atual do sistema. Nesse formato aqui, ó. Dia, mês e ano. Variável O está recebendo, opa, é crase aqui, então é um comando do sistema. Então, vai receber o tempo atual do sistema. Aqui embaixo, como ambos estão em aspas duplas, né? Então, eu vou interpretar o que está aqui dentro. Vamos testar agora? Vamos lá. Bash exemplo, opa, exemplo 5.sh. Olha lá, pessoal. Então, é exatamente o que eu falei com vocês. Beleza? Vou mudar uma coisinha aqui desse código, tá? Vou abrir ele aqui. E vou testar o seguinte, ó. Vou colocar sem ser crase, vou colocar aspas duplas. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto. Vou rodar novamente. Olha lá que legal, pessoal. Então, ó, como eu coloquei aspas duplas aqui, ó, ele não vai entender que isso daqui é um comando. Ele vai entender que é uma string normal. E mesma coisa aqui, ó. Por isso que apareceu isso daqui na hora de imprimir o cifrão data e isso daqui na hora de imprimir o cifrão hora. Por que eu mostrei esse exemplo para vocês? Aqui é importante vocês entenderem que tem que existir as crases. As crases vão ser a forma de falar para o interpretador bash que aquilo ali não é um texto qualquer, que aquilo ali é um comando em específico. Então, por isso que eu tenho o uso de aspas simples, aspas duplas e o uso de crases. Cada um serve para uma coisa em específico. Não estou inventando moda. O interpretador bash não está inventando moda. Tem que ter a crase aqui para ele entender que isso daqui é um comando e não um texto. Voltando aqui. Pronto, agora deu certinho. Tranquilo, pessoal? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês respondam essas questões aqui, tá? Exercício de fixação. Tudo que a gente viu na aula de hoje está aqui. Então, quem não quiser assistir toda a aula, assiste só essa parte aqui. Se conseguir resolver tudo, tá ótimo. Beleza? Bons estudos e até mais, pessoal.